Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Bom, todo o estudo de Vedanta, ele começa com uma análise objetiva sobre o que significa ser feliz. Na medida em que ser feliz é o objetivo da vida de todo mundo, né? Tudo que a gente faz tendo como objetivo final essa felicidade. Então é preciso que a gente tenha uma clareza sobre o que essa felicidade significa, se é que a gente queira que a nossa vida tenha algum sentido. Porque normalmente a gente, apesar de a gente estar sendo guiado por essa busca de felicidade, a gente não sabe o que essa felicidade significa exatamente. E, portanto, a gente não tem clareza sobre quais meios aplicar para obter essa felicidade. Você veja, o que é para um ser humano ser feliz? O que isso significa? Porque o ser humano tem uma característica muito peculiar, diferente de todos os outros animais desse mundo, desse planeta, que é essa característica de ser plenamente consciente de si, ser plenamente autoconsciente. Essa é uma característica que pertence ao ser humano. Nenhum outro bicho aqui na natureza, nesse planeta onde a gente vive, que a gente conhece, nenhum outro animal é plenamente autoconsciente. Nenhum outro animal tem a autoconsciência 100% desinibida, como a gente tem. E essa consciência 100% desinibida significa a capacidade que esse ser consciente tem, que eu tenho, de julgar a mim mesmo, de fazer um julgamento sobre mim. Não só eu existo, mas eu sei que eu existo e eu faço uma afirmação, um julgamento sobre essa existência, que pode ser bom ou ruim, melhor ou pior. E a felicidade humana está intimamente relacionada com esse auto-julgamento. Um animal não tem esse problema. Ele desfruta de qualquer felicidade, de qualquer prazer que ele tenha disponível ali na hora, sem maiores problemas. Também sofre dores, é claro, e tem prazeres, e vive a vida dele assim. Talvez a gente nem possa dizer se é uma vida feliz ou infeliz, porque isso não vem ao caso para o animal, para o bicho. Ele simplesmente vive as experiências uma depois da outra, e tem dor e prazer na vida. A gente também tem dor e prazer na vida. Mas a gente, como ser humano, como seres autoconscientes, capazes de auto-julgamento, a gente tem, além de prazer e dor, a gente tem uma choca, uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade com relação à nossa vida, que é, na verdade, bastante independente dos prazeres e dores materiais aos quais o nosso corpo está submetido. Porque tem mais a ver essa choca, essa tristeza, esse pesar, esse sofrimento psicológico, ele tem mais a ver com uma condição interna do meu
pensamento do que com as situações externas. Ele tem a ver com um julgamento que eu faço sobre mim mesmo. Se a gente analisar a nossa experiência, a gente vai chegar à conclusão de que sempre que há alguma felicidade disponível para nós, isso significa que naquele mesmo momento em que há a felicidade, não há uma noção de limitação centrada no eu ao mesmo tempo. Ou dito de outro modo, felicidade é a ausência de um auto-julgamento limitante, de um auto-julgamento insatisfatório e carente. Quando o ser consciente não está preso a uma noção limitada sobre si mesmo, ele é feliz. O exemplo máximo disso é o sono profundo. Quando você está acordado, você está lá, cheio de noções sobre si, sobre o teu futuro, sobre as tuas responsabilidades, sobre os seus relacionamentos, e tudo isso tem um peso na mente. O peso de que eu, isso, eu, aquilo, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Várias coisas, vários julgamentos sobre o eu estão lá. E aí você vive ali um período de algumas horas acordado. Depois você dorme. O que acontece quando você dorme? Você apaga, a gente diz, eu apago. E parece assim uma ausência completa de tudo. Mas não é bem uma ausência de tudo. É uma ausência do mundo, das situações, do envolvimento do mundo. Não existe nenhum envolvimento com o mundo no sono. O mundo está como que ausente. A nossa própria noção de eu está ausente. Você não pensa, eu estou dormindo quando você está dormindo. Essa noção de eu não está lá. Mas você, o ser consciente básico, está lá, tendo a experiência de sono profundo. Né? Se você sabe dessa experiência, se você sabe do que eu estou falando, se você tem lembrança dessa experiência, e todo mundo tem, de dormir, de apagar, então isso significa que você, o ser consciente, está lá presente. Você menos o mundo, menos os pensamentos, menos as noções sobre o eu. Você existe, as noções sobre o eu não existem. E como que você existe nesse sono profundo? Você existe bem, feliz. O sono profundo é uma experiência de felicidade, de plenitude. Quer dizer, você não quer ser diferente. Ali naquele estado você simplesmente desfruta de um ser. Você é e você está bem. Você não quer alcançar alguma coisa, você não se arrepende de nada, você não está culpado, você não está triste, você não está deprimido, você não está nada disso. Você é e você é feliz. Isso é a nossa própria experiência. Isso a gente infere também do desejo que todos os seres no mundo têm de ir dormir. Todos os seres do mundo, cachorro, gato, ser humano, passarinho, todos vão dormir de bom grado, com uma ansiedade até de alcançar o sono profundo, com um desejo, porque nesse sono profundo existe uma ananda, uma felicidade grande ali. Nada foi resolvido no sono profundo, você não ganha nada, você não resolve nada da sua vida, mas você está bem. Isso é um dado da sua experiência. No sono profundo eu estou bem. Outro dado da sua experiência é o dado de quando você satisfaz um desejo, que é outra fonte de felicidade nossa, é a satisfação dos desejos.
De modo que até parece que o objeto de desejo, ele nos traz uma felicidade, ele produz uma felicidade, ele é a causa de uma felicidade. Então, se você deseja alguma coisa, se você anseia por alguma coisa, por alguma pessoa, por alguma situação, etc., quando você obtém essa coisa, esse objeto, você fica feliz. E aí a gente conclui, naturalmente, por ignorância, a felicidade me foi trazida do objeto. E aí eu adquiro um apego com relação àquele objeto. Porque eu fico com essa noção de que parece que o objeto me deu a felicidade. Quer dizer, eu cheguei perto do objeto e eu desfrutei de uma sensação de felicidade. Mas o que acontece não é que o objeto irradia felicidade. Nenhum objeto tem uma aura de felicidade ou irradia felicidade por si. Esse objeto não existe. Não existe porque, se existisse, sempre que você entrasse em contato com esse objeto, você teria a mesma experiência de felicidade, se a felicidade fosse um atributo do objeto. Mas não é assim que acontece, não. Você, às vezes, tem uma experiência agradável com um objeto. Outras vezes, o mesmo objeto, em outra situação, você não tem felicidade nenhuma, ou até tem uma sensação oposta de irritação, de tédio. Enfim, é óbvio que o objeto não irradia felicidade para a gente. O que acontece no momento em que a gente experimenta felicidade dos sentidos, né, com relação aos objetos do mundo, é que quando você entra em contato com o objeto que você antes desejava, existe uma pacificação da mente, uma pacificação do desejo. Existia antes uma certa dualidade, uma distância entre você, o desejador, e o objeto desejado. Havia uma lacuna, uma distância que tornava a mente agitada. Quer dizer, a mente se torna como um lago. A superfície da mente é como um lago, os Shastras dizem. E esse lago como que se torna agitado nessa ânsia pelo objeto de desejo. Isso deixa a gente ansioso e nos deixa como que agitados. E a gente não consegue desfrutar de uma felicidade nesse estado porque a gente está querendo... A gente está com uma expectativa de algo que não se cumpriu ainda e que o nosso desejo diz tem que se cumprir. Então a gente entra num estado de agitação, de tensão, de ansiedade, de angústia. E quando você adquire o objeto ou a situação que você queria, qualquer que seja essa situação ou esse objeto, o que acontece de fato é que a mente, essa ânsia da mente, essa projeção da mente se aquieta, se pacifica. Ela se torna shanta. Ela se torna como que um lago de novo, o lago da mente, essa superfície da mente refletora, como um lago, ele se torna de novo plácido, sem ondas, sem agitação. Nessa mente que está shanta, que está pacificada, existe a reflexão de uma certa natureza. Uma natureza que pertence, que é própria do ser consciente, que se manifesta ali nessa mente como uma felicidade. O objeto foi instrumental em remover, eliminar uma certa agitação da mente. Ele foi instrumental em neutralizar as noções que a gente tem de eu não alcancei aquilo, eu preciso daquilo, ou aquilo, eu vou ser feliz só com aquilo, aquilo é necessário para mim, eu vou me provar na vida tendo aquela situação, aquela posição, etc, etc, etc. Todas essas noções de limitação centradas no eu,
todas essas noções, no momento da experiência do objeto de desejo, o objeto tem o poder de neutralizar essas noções. Quer dizer, a gente, quando adquire o que a gente queria, a gente fica tão encantado que a gente não pensa mais eu isso, eu aquilo outro. Essas noções de limitação, elas ficam neutralizadas, ficam ausentes por um tempo. Por um tempo. Nessa ausência dessas noções, na ausência desses pensamentos, dessas ânsias, dessas obsessões, tudo mental, dessas projeções, nessa ausência existe o brilho de uma certa plenitude que a gente chama de felicidade. O mesmo brilho, a mesma felicidade que existe lá no sono profundo, onde também não há noções. Existe na experiência, no estado acordado mesmo, quando a gente experimenta diversos objetos. Existe um grau de resolução da mente, das noções que eu tenho sobre mim mesmo, as noções limitantes, as noções insatisfatórias que eu carrego sobre mim, na medida em que elas são neutralizadas por uma experiência agradável. Enquanto eu estou encantado com aquela experiência, eu me esqueço, como que eu me esqueço dessas noções, dessas conclusões sobre mim. E na medida em que eu me esqueço, eu fico feliz. Porque a felicidade não vem do objeto, ela vem do ser consciente, que antes estava ali como que obstruído, essa natureza estava como que obstruída pela própria agitação da mente. Essa agitação é acalmada pelo ganho do objeto de desejo, a felicidade brilha. Sempre, sempre é assim. Não interessa qual objeto que você nomeie, uma situação, uma pessoa, uma grande coisa, uma pequena coisa, não interessa. Se você consegue um grau de resolução da mente, se você consegue esquecer das noções limitantes e insatisfatórias sobre si que você carrega, nessa mesma medida você é feliz. Isso que significa sukha, a felicidade no mundo. Esse é o processo. E, obviamente, esse processo não tem um fim. Você não consegue agarrar essa felicidade porque ela não é um objeto. Ela é algo que pertence à própria natureza do sujeito, e sobre essa natureza a gente vê mais na parte 2. Então, a gente tem uma questão muito clara aqui, que é a gente quer ser feliz e essa felicidade não está em nenhum objeto do mundo. Não está em nenhum objeto, por um lado, mas ao mesmo tempo é uma experiência que a gente tem. E essa experiência de felicidade que a gente tem no sono profundo, nos momentos de realização de algum desejo, ou em meditação, quem tem a habilidade de meditar tem essa capacidade de como que deixar de lado os pensamentos por um certo tempo e desfrutar de uma plenitude de um ser simples, um ser consciente simples que está ali e que encontra em si mesmo uma felicidade. Então, nesses vários momentos, a gente tem a experiência de uma felicidade, de uma plenitude. Ao mesmo tempo, essa plenitude não pode ser alcançada porque ela não é um objeto, ela não é alguma coisa que eu possa, da qual eu possa me garantir ou que eu possa deixar perto de mim, como eu posso deixar uma pessoa. Também não é uma situação que eu possa produzir exatamente. Essa felicidade é uma coisa extremamente íntima e essa experiência eu tenho, todo mundo tem. Mesmo uma pessoa de vida muito sofrida,
Tem momentos de felicidade, tem momentos em que dorme, tem momentos em que fica feliz por qualquer motivo ou sem nenhum motivo aparente. Ela simplesmente fica bem por um momento. Esse bem-estar, essa felicidade que está na nossa vida em vários momentos se torna assim o nosso padrão, aquilo pelo qual a gente mede o nosso sucesso ou o nosso fracasso, né? Quando a gente consegue se sentir dessa forma, bem, feliz, a gente se considera um sucesso. A nossa ação no mundo foi um sucesso, a nossa empreitada foi um sucesso. Mas se a gente for analisar, a gente nunca é um sucesso medindo por esse padrão. Porque tudo que a gente alcance, por maior que seja, por melhor que seja, do ponto de vista do mundo, ainda assim é limitado, né? Não é capaz, nenhuma configuração do mundo é capaz de uma vez por todas, neutralizar as noções de limitação e de carência que eu carrego sobre mim mesmo. Nenhuma delas é capaz. Você pode ganhar quanto dinheiro você quiser, mas a noção de que você é inseguro continua lá, intacta. Você pode estar rodeado, você pode ser o tio Patinhas, você pode mergulhar numa piscina de ouro. Quem está mergulhando naquela piscina? O ser inseguro. A pessoa limitada pelo tempo. A pessoa que pode deixar de existir no momento seguinte. Que pode morrer. Que pode ficar doente. Etc, etc. Quando o milionário, quando o tio Patinha se lembra disso, ele pode ter todo o dinheiro do mundo, ele não vai conseguir usufruir desse dinheiro. Porque existe uma limitação, existe uma noção de limitação sobre si que não é cancelada, não é neutralizada pelo dinheiro. E nem por nada nesse mundo, porque tudo é limitado também. Você pode ter um excelente relacionamento com a sua mulher, com os seus filhos, com a sua família. Isso é bom. A gente fica satisfeito um tanto, mas no momento em que você pensa que esses relacionamentos são limitados, quer dizer, eles vão deixar de ser. As pessoas com as quais eu me relaciono vão deixar de existir. Não só vão deixar de existir porque morrem, mas porque mudam. Então eu tenho um bom relacionamento agora com essas pessoas porque elas pensam do jeito que elas pensam. Elas têm os valores que elas têm. Isso pode mudar. E aí existe uma crise no relacionamento. E, naturalmente, as coisas estão sujeitas à modificação, à decadência, à morte. Tudo no mundo está sujeito a isso. Tudo no mundo é limitado. Portanto, nada que seja produzido, nenhuma configuração do mundo é capaz de eliminar, de negar em mim as noções de limitação que eu carrego sobre mim. Porque eu sou limitado, eu sou mortal, eu estou sujeito à decadência, os objetos também estão. Então, uma pessoa que se apega aos objetos, querendo se salvar do samsara, querendo se salvar da infelicidade do mundo, é como aquela pessoa que agarra um crocodilo quando está se afogando no rio achando que é um tronco. Ela se abraça ao crocodilo. É isso que acontece. A gente se abraça, a gente se apega às coisas achando que elas vão produzir em nós essa felicidade, mas elas não são capazes disso. Elas são limitadas também. Tão limitadas quanto nós. A felicidade não é produzida por esses objetos.
ela é interna. O que é felicidade, como a gente viu na primeira parte? A felicidade existe na medida inversa das noções de limitação que eu tenho sobre mim, das noções de carência. Suponha que você seja livre dessas noções de limitação sobre si. A felicidade está disponível. Ela sempre está disponível. Às vezes você sai andando pela rua, você está cheio de problemas em casa, não sabe como resolver, não tem a menor ideia de como resolver. Problemas sérios sobre dinheiro, sobre contas, sobre relacionamentos, sobre emoções, etc. E você está lá, infeliz, e você sai na rua para andar. E andando pela natureza, bate um vento no teu rosto, você vê uma nuvem se mexer, depois você vira a esquina, dá de cara com a lua bonita ali no céu, bate um vento fresco. Você fica bem, você está bem. Isso acontece com a gente não precisa resolver nenhum problema, a gente não precisa alcançar um certo status ou mudar a configuração da nossa vida necessariamente para conseguir acessar essa felicidade, porque ela está disponível sempre. Ela não está disponível quando há um apego excessivo a certas conclusões sobre mim. Quando eu consigo estar um pouquinho livre dessas noções limitantes, eu consigo usufruir da minha existência. Todo mundo consegue. O caminho de Vedanta significa o seguinte: cognitivamente, através de um processo de pensamento correto e objetivo, você negar essas conclusões limitantes e carentes sobre você mesmo. Cognitivamente, olhar para si mesmo de um certo ponto de vista no qual as limitações que pertencem ao corpo, que pertencem à mente, que pertencem aos relacionamentos, que pertencem às emoções, essas limitações não estão presentes nesse eu. Quando a gente fala eu agora, com o conhecimento que a gente tem, imediatamente quando a gente fala eu, há uma certa projeção nessa ideia de eu. Que projeção é essa? A projeção das limitações que são inerentes ao corpo, à personalidade, à mente, à história, a minha história como pessoa, como indivíduo. Existe uma história desse corpo aqui, dessa pessoa chamada Luciano, que faz certas coisas na vida, fez certas coisas na vida, vai fazer. Existe uma história desse personagem aqui. E ela existe. Ela tem uma certa existência, obviamente. Essas noções sobre essa pessoa, sobre esse eu, sobre esses valores que eu tenho, que o meu intelecto tem. Quando a gente fala eu, imediatamente o eu está grudado com todas essas coisas. Não é um eu livre de limitação, de nenhuma maneira. É um eu completamente limitado pelas noções de limitação. Que se referem a quê? A coisas muito específicas, ao corpo, à história do corpo, à mente, aos tipos de pensamento da mente, às emoções que a mente tem. Existe essa identificação plena do eu com essas noções que não necessariamente Vedanta, e isso que Vedanta vai provar, não necessariamente essas limitações
que pertencem ao corpo, à mente, etc., pertencem a mim. Existe alguma diferença entre eu e corpo, entre eu e mente, entre eu e a pessoa, a personalidade que eu acredito que eu sou? Porque, afinal de contas, o que a gente chama de personalidade em geral são certas ideias cristalizadas que a gente tem sobre si, sobre o eu. Isso que é a personalidade. Quem é você? Me descreva. Você vai descrever uma série de conclusões e julgamentos um tanto cristalizados que você tem sobre você mesmo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho essas capacidades, meu caráter é assim, é assado e tal. Você descreve. O que você descreve? Algo que você pensa sobre si. Algo que você conclui sobre si. Baseado em quê? Na observação que você tem de você mesmo. Na verdade, grandemente baseado na imagem que você tem sobre você, refletida nos olhos das outras pessoas em volta. Não é nem que a gente não pode nem dizer que é um olhar próprio. Quem é você? Você vai dizer o que os ecos que você ouve de você quando batem nas pessoas e voltam para você, a maneira como as pessoas te veem, você se mede muito por isso, a gente se mede muito por isso. Como as pessoas me consideram. Como eu me considero, olhando para quê? Para a minha história, para o meu corpo, para a minha mente. E a pergunta que Vedanta faz é: o eu, o que você é realmente, é de fato idêntico a corpo, a mente? Essa é a pergunta. Porque se não for, qual é a natureza desse eu? Qual é a natureza desse eu? Se não é... Se existe uma natureza, se o eu é distinto do corpo e da mente, qual é essa natureza desse eu? Não será? Qual é a relação dessa natureza básica do eu com a felicidade? As coisas estão conectadas aí. Então, sobre isso a gente vê na terceira parte. Bom, então, fazendo um pequeno resumo do que a gente viu até aqui. O que significa ser feliz? Ser feliz significa ser livre. Livre do quê? De qualquer coisa que te limite. De qualquer coisa, de qualquer noção de limitação que você tenha sobre si. Quais são essas noções? São inúmeras, são infinitas. Tudo aquilo do qual você queria ser livre. Tudo aquilo do qual você queria ser livre. Por que você quer ser livre disso? Para que você se veja como alguém livre dessa limitação. Tudo que você quer sempre é ser livre. A felicidade não é alguma coisa que você adicione de fora a si mesmo. Nunca é isso. No máximo, como a gente viu, os objetos externos, as situações, indiretamente causam a felicidade na medida em que nos fazem esquecer das noções de limitação que a gente tem sobre nós, e aí a gente desfruta de qualquer coisa. E depois que esse desfrute acaba, e o desfrute sempre é limitado de qualquer coisa, a gente se vê às voltas com quem? Conosco mesmo, com um eu limitado e carente, de novo. Ser feliz significa ser livre de limitação.
Esse é o fato. E como que você, né, se tornaria, porque você quer ser feliz, você quer ser livre de limitação. Como que você se torna livre de limitação? Como isso é possível? Como que você se torna infinito? Como que você se torna pleno? Definitivamente, pela ação, isso não é possível. Você não pode produzir o livre de limitação por definição, correto? Você não pode produzir o livre de limitação porque qualquer coisa que você produza é limitado pelo próprio fato de ter sido produzido. Uma situação que você procure. Essa situação é produzida, quer dizer, ela tem uma data de nascimento, data de produção. Fabricado em data. E aí tem uma duração e tem uma data de validade. Válido até data. Qualquer coisa produzida é assim. Pode ir no mercado ver nas prateleiras, é assim. Pode ver nas situações em volta da sua vida, é assim também. Mesmo dentro das disciplinas do yoga, das meditações, dos pranayamas, etc. A sensação produzida pela prática, a experiência que é produzida pela prática de yoga, ela também não é eterna, ela é produzida. Você medita bastante, você adquire uma habilidade em meditar, aí você senta e medita. Você consegue se fechar como se fosse, você consegue deixar de lado os pensamentos, as noções. E aí você desfruta de uma felicidade. Essa experiência é limitada, na medida em que a mente está retraída do mundo, você consegue ficar bem. Depois que a mente, de novo, você abre os olhos e sai para situações e vai fazer as suas coisas, vai viver a sua vida, de novo, aquilo começa a se transformar em alguma outra coisa. Você não fica com aquela experiência estática que você produziu na prática de yoga, seja ela qual for, ela se modifica, ela sofre mutação. Por quê? Porque ela é um resultado de uma ação, um karma pala, a gente diz. O fruto de uma ação, você fez um esforço, teve um resultado. Esse resultado dura um tempo, dependendo do tanto de esforço aplicado, de materiais aplicados, dependendo de tudo isso. O resultado dura um tempo e depois ele se modifica, ele se desfaz. Você não pode produzir, você não pode alcançar algo livre de limitação. Paradoxalmente é o que você quer. Em todas as ações que você faz no mundo, o que você quer? Ser livre de limitação, quer dizer, ser feliz. Mas os objetos, as situações não são capazes de negar essas noções de limitação porque elas são noções que você tem. Não é questão de uma experiência. A experiência, no máximo, me faz esquecer dessas noções. Imagina você vai num concerto de música e você gosta muito daquela música. Enquanto você está ouvindo aquilo, você não está pensando nos problemas da sua vida. Nos problemas de ser quem você é, ou quem você pensa que você é. Você não está pensando nisso. Na medida em que você não está pensando, pelo encanto da música, do show de música, você fica feliz, quer dizer, você fica livre de limitação, livre das noções de limitação. Isso é o que você quer nas ações. Mas isso não pode ser produzido. Isso não é um produto. A felicidade não é um produto. Não é a soma de de uma equação, de várias partes somadas são iguais à felicidade. Não são. Tanto que se você tentar muito conscientemente produzir essa felicidade, você não consegue. A felicidade vem muito por essa chance que a gente se dá sem muito pensar. Você vai no show. Tudo bem, eu vou no show. Vamos, vai ser legal. Quem sabe seja legal. Você vai e se diverte. Se você pensar muito no show, eu vou no show e ficar muito metódico, planejar o show, não sei o que lá, tudo tem que ser certinho como você planeja, aí você vai ver que você não vai conseguir produzir felicidade nenhuma.
Porque você vai estar preso a um monte de apegos sobre como deve ser o show, como deve ser a sua experiência, etc, etc. E isso vai te limitar na mesma hora. Você não pode produzir essa felicidade. Felicidade é estar livre, ser livre de noções sobre si, noções limitantes sobre si. Na verdade, quaisquer noções. E aí vem uma grande confusão dentro do mundo do yoga, particularmente, e do mundo espiritual em geral, que é a conclusão de que felicidade é parar de pensar, então, portanto. Porque quando eu não penso, eu estou feliz. Quando eu estou livre de noções sobre mim, eu estou feliz. Portanto, felicidade é parar de pensar. Portanto, a meta da vida é eliminar pensamentos, eliminar emoções. Isso é errado e, na verdade, é um absurdo. Porque isso também seria um produto, em primeiro lugar. Quer dizer, é uma coisa produzida. Você pode ficar sem pensar? Talvez possa. Você tomar alguma droga, você fica sem pensar. Você fica que nem uma... vegetando ali na cama. Não pensei em nada. Só com uma sensação agradável. Isso aí vai embora. Óbvio, foi criado pela ação daquela substância. Não muda nada. Não te ajuda em nada. Parar de pensar não é uma coisa que você possa produzir e ficar para sempre sem pensar. Mesmo se você pudesse, não seria algo desejável. Você quer ficar sem pensar? Você quer virar um vegetal? Né? Essa é a ideia, inclusive envolvida na ideia do suicídio, tá? Essa ideia de que eu vou parar de pensar, quer dizer, eu não vou mais ter experiências. O que o próprio Veda considera um erro também. O suicídio nunca é... Não é uma... Você não pode se livrar da existência. Você continua existindo depois sob uma outra forma. Essa ideia de cessação dos pensamentos e das emoções para que então você fique feliz é uma coisa impossível. Completamente impossível e indesejável. Não pode ser... Mesmo se fosse desejável, não seria possível de produzir isso, de alcançar isso, definitivamente. Você para de pensar, depois você pensa de novo. Quando as causas que você neutralizou por um tempo através de alguma droga, através de alguma experiência, através de alguma manipulação do prana, isso no yoga é possível de fazer. Aí a mente se aquieta e você para de pensar. Aí o que acontece com essa pessoa, com esse yogi? Ele fica com medo do próprio pensamento, é o que acontece. Aí ele conclui, eu não posso pensar. Qualquer pensamento que venha é uma ameaça para a pessoa. Porque agora eu estou saindo do samadhi, agora eu estou saindo da concentração, agora eu vou sofrer, etc. Quer dizer, em outras palavras, isso não é liberação porcaria nenhuma. Isso é um inferno maior do que o inferno comum. É um samsara maior que o samsara comum. Porque pelo menos no samsara comum a gente tem medo de coisas reais e concretas, situações. Esse yogi não, ele tem medo do próprio pensamento. Porque ele concluiu que ele tem que parar de pensar. Olha isso, ele pensou... Através do pensamento dele, ele chegou à conclusão de que ele deve parar de pensar. E aí ele está envolvido nesse samsara, de atenuar os pensamentos, de eliminar os pensamentos, de ficar sem pensar, de controlar o prana, etc, etc. Isso não pode ser... A felicidade não é isso. Não é isso porque você não alcança a felicidade através disso. Isso é um outro samsara, é uma outra busca sem fim. Samsara significa uma busca sem fim, que fica rodando em falso. Qualquer coisa que você pense em produzir, isso não é a libertação, isso não é a felicidade. Porque tudo que é produzido é limitado pelo tempo. E você vai ficar preso a isso, a esse resultado. Vai se apegar a ele e vai querer mantê-lo
vai querer perpetuá-lo, e nesse esforço de perpetuação vai fazer novas ações, vai ter novos resultados. Quer dizer, é um oceano de ação e de infelicidade. Você não consegue realmente alcançar nada fundamentalmente novo. É sempre mais do mesmo. Pode ser um pouquinho melhor, pode ser um pouquinho pior, mas o coração do indivíduo vai permanecer exatamente o mesmo, limitado e carente. Se há um caminho para a felicidade, ele está na negação consciente dessas noções que a gente tem sobre nós mesmos. Se elas forem falsas, obviamente. Se elas forem reais, ninguém vai conseguir negá-las. A gente não vai conseguir se ver livre delas. Se elas forem reais, se essas noções que nos limitam forem reais, a gente não pode se ver livre delas. A gente vai estar sempre com elas. Mas essas noções são tão reais assim, é a pergunta? Porque elas existem sempre? Sempre que você existe limitado, infeliz? Não. A gente demonstrou, a gente viu em vários momentos. Você se encontra bem e feliz. Essas noções de limitação, elas não coincidem com o eu. Sempre que há as noções de limitação, há o eu, sem dúvida. Mas nem sempre que há o eu, há as noções. No sono profundo, no samadhi, na meditação, nas experiências de prazer. Eu existo livre das limitações. Sempre que existem as limitações, existem o eu, claro. Sempre que existem as noções, existe o eu, quer dizer, o ser que é consciente dessas noções. As noções não existem por elas mesmas. Elas dependem completamente do eu. Mas nem sempre que o eu existe, as noções estão lá. Você existe livre delas. Então você não pode dizer que você não pode ser livre dessas noções. É claro que você pode. E olha, se você não pudesse, você não estaria mais vivo. Essa é a verdade. Se o eu livre de limitação tivesse completamente obstruído e não pudesse ser acessado de nenhuma maneira, todo mundo já teria cometido suicídio. O nosso próprio organismo já teria se auto-aniquilado. Porque o que nos mantém vivo é essa experiência de felicidade, de ser livre de limitação. E essa expectativa dessa experiência se repetir de alguma forma, se consolidar de alguma forma, ser confirmada de alguma forma. O que nunca acontece por algum resultado no mundo, porque os resultados são todos sempre limitados. As configurações do mundo são sempre limitadas. Então, se há uma maneira de ser feliz, de realmente se libertar, quer dizer, ser livre mesmo, para sempre, de uma vez. Essa maneira é uma maneira cognitiva. Envolve uma mudança cognitiva. Uma mudança das conclusões que eu tenho sobre mim. O que significa eu, quando eu falo eu? O que isso significa? E o que Vedanta vai dizer é que a palavra eu, essa consciência, significa justamente aquilo que é livre completamente. Livre de qualquer limitação que você possa imaginar. Nenhuma imaginação, nenhuma noção, nenhuma crença limita realmente a consciência que você é. Esse eu é para ser alcançado por nós. Esse entendimento sobre o eu livre é para ser alcançado por nós.
Se é que a gente quer ser feliz, se é que a gente quer ser livre. Sobre isso a gente fala na quarta parte. Hariom. A causa da nossa conclusão de limitação, da nossa sensação de insuficiência, de carência, Vedanta diz, é uma só: ignorância. Não existe uma obstrução real ao ser livre, para o ser livre, para o ser pleno. O pleno, se existe, já é pleno. O livre, se existe, já é livre. Aquilo que é livre por natureza, aquele que é pleno por natureza, ele já é pleno e já é livre. Senão ele não seria pleno. E isso, Vedanta diz, é o que você é. Poxa, mas eu não me sinto assim. Não é essa visão que eu tenho sobre mim mesmo. Naturalmente, porque existe uma ignorância fundamental sobre o eu. Que todo mundo tem. Não é uma ignorância específica, um problema específico de uma pessoa. Não. Todas as pessoas, nascendo nesse mundo aqui, tem, na verdade, Vedanta diz, como causa do seu nascimento essa ignorância fundamental sobre si. Sobre si mesmo como sendo livre de limitação, como sendo pleno, como sendo Brahma. Dentro da terminologia de Vedanta, é usada essa palavra Brahma, significa livre de limitação. Aquilo que é livre completamente, que é pleno. Tatvamasi, esse pleno você é. Essa é a mensagem de Vedanta, a visão que Vedanta tem sobre o eu, que não é definitivamente a visão que a gente tem sobre o eu, sobre nós mesmos. Qual é a visão que a gente tem sobre a gente? Existe essa noção básica, eu sou. Isso é a experiência básica de todo mundo. Eu sou, eu existo. Isso é a base da nossa personalidade. Essa cognição, eu sou. Só que dentro da nossa mente, do nosso entendimento, esse eu sou não permanece sozinho, sem ser qualificado pela conclusão da frase. Eu sou o quê? A gente pergunta, o que eu sou? Aí você bota um que ali. Eu sou tal e tal coisa. Isso com o que a gente completa a frase, eu sou, é o que? Muito curiosamente, é um objeto da nossa percepção. Então você olha para o corpo, por exemplo, e sei lá, o corpo tem 1,80 m de altura. Eu sou alto. Né? Ou você olha para a vitalidade desse corpo aqui. Ele está fraco, né? Mal consegue respirar, a pessoa está velhinha. E ela diz, eu tô fraca. Eu tô morrendo. Eu tô fraca, muito fraca.
Essa fraqueza que é uma percepção do prana, na verdade. É um objeto de percepção da pessoa. Ela está olhando para aquilo e está dizendo, eu sou isso. Se ela tivesse que tomar uma injeção de ânimo ali, de alguma maneira, o prana voltar com todo o vigor no corpo dela, ela vai dizer, eu estou forte, eu estou bem, eu estou saudável, eu sou saudável. O eu está lá. O mesmo eu. É o mesmo eu que antes estava fraco. Aí passou a doença, passou o Covid, a pessoa recupera a energia e diz agora, eu estou bem, eu sou saudável. Eu sou saudável. Existe um mesmo eu que reconhecia antes a fraqueza, agora reconhece o vigor. Poxa, eu estava tão fraco, a gente diz. Existe uma memória, um reconhecimento de um estado anterior, agora existe o reconhecimento de um novo estado. Estado de vitalidade, de prana, do prana, a gente diz. O prana é isso que deixa o corpo vivo e todo o sistema fisiológico do corpo, que mantém a fisiologia toda funcionando, é chamado prana. Então, olhando para isso, também a gente se identifica, quer dizer, completa a frase eu sou com as características disso que foi observado por mim, que é um objeto da minha percepção. O eu sou se refere àquele que percebe. Quando você diz eu existo, eu sou. Isso não é um objeto do seu pensamento. Você não precisa pensar para você saber que você existe, correto? Né? Não precisa pensar. Você não precisa ver o eu. O eu é aquele que vê. É diferente. É o próprio pressuposto da visão. Se não houvesse um ser consciente, nada seria visto ou não visto. Esse eu sou, esse Atma, a gente diz em Vedanta, Atma significa o eu. Esse eu é auto-evidente. Ele não é um objeto percebido por mim. Eu não sou um objeto da minha percepção. Eu sou, vamos dizer, o sujeito da percepção. Eu não sou um objeto. Eu sou auto-evidente para mim mesmo. Isso que é eu. Você precisa pensar para você saber que você existe? Não, definitivamente não. Você existe antes de qualquer pensamento, durante o pensamento e depois do pensamento. Esse eu é uma presença. O corpo não é uma presença imediata como é esse eu. Não, o corpo é uma percepção. É uma presença intermediada. Existe uma visão do corpo, existe uma sensação do corpo. Portanto, o corpo é. Eu vejo o corpo, portanto, o corpo é. Eu sinto o corpo, portanto, o corpo é. Eu não sou idêntico ao corpo. Eu sou uma presença auto-evidente que, na verdade, nunca é objetificada, não pode ser objetificada, porque é o sujeito de todas as percepções, de todas as objetificações. E o corpo não, o corpo é um objeto da percepção, é uma coisa objetificada pelos olhos, pelo tato. Eu sinto o corpo, eu vejo o corpo. Portanto, não há uma identidade entre eu e corpo, eles não são a mesma coisa. Tudo bem, existe uma relação entre os dois? Ok, sem nenhum problema, existe uma relação entre eu e corpo, mas não são a mesma coisa. Isso tem que ser óbvio na nossa experiência. A gente tem que reconhecer isso imediatamente. Quando o Vedanta fala isso, a gente tem que reconhecer. É verdade. Da mesma maneira, o prana, a vitalidade, a saúde,
que a gente tem e que a gente sente, se a gente está mais saudável ou mais doente, mais forte ou mais fraco. Também é uma percepção. Não é um fenômeno idêntico ao eu. Eu é uma coisa. Vitalidade prana é outra coisa. É um objeto da percepção. Não é idêntico ao sujeito que percebe. O sujeito que percebe é sempre imutável. Você não muda realmente. Mas você pode pensar, não, mas eu mudei tanto esses anos que eu estou estudando Vedanta, que eu estou praticando yoga. E como você sabe que você mudou? O que significa essa frase, eu mudei? Significa que o eu presente no estado prévio, aquele eu antes de você começar a praticar yoga, é o mesmo eu que agora existe depois de 5 anos de prática. O mesmo eu. Aí, esse mesmo eu disse, eu mudei tanto. Como que, se tivesse mudado realmente, se o eu tivesse mudado, não haveria reconhecimento de uma identidade, de uma mesmidade entre o estado anterior e o estado atual. Você não teria nem memória disso. Existe uma testemunha básica da nossa experiência que não muda, mas se identifica com as experiências. Mas apesar dessa identificação, não muda junto com a experiência, porque se mudasse, não teria nem lembrança da mudança, não existiria nem experiência da mudança. Você tem experiência de que houve uma modificação na sua vida? Isso significa que existe um fator da experiência que não mudou durante essa mudança. Algo mudou e algo não mudou. Esse algo que não mudou e que reconhece a mudança é chamado eu. Sou eu, né? Sou eu. Se você vê uma foto de quando você era pequeno e você diz, olha eu na casa da minha avó. Você mesmo reconhece, olha eu na chácara da minha avó. O que é esse? O que é esse eu? É o corpo? Não, o corpo não. O corpo não está na casa. Não é o mesmo corpo. Esse corpo que está aqui com 40 anos e o corpo daquele garotinho na casa da avó são 2 corpos distintos. Eu não estou me referindo ao corpo quando eu falo da minha identidade. Olha eu ali. O eu que estava ali está aqui. Passou tanto tempo, a gente fala. Bons tempos, né? Bons tempos. Bons tempos para quem? Para o corpo não, o corpo não tem essa de bons tempos, ele não pensa isso. O corpo simplesmente muda. Existe um ser consciente que existe no corpo do garoto ali, que existe no corpo do homem aqui, que é o mesmo. Que se identificava com aquele pequeno corpo, agora se identifica com esse corpo aqui. 2 corpos completamente distintos. Não é a mesma massa que está presente nesse corpo aqui que estava presente naquele. É outra massa biológica, outra matéria. Mas existe uma unidade na nossa experiência. Essa unidade é a unidade do eu, a presença do eu. Esse ser consciente. Ele não é idêntico ao corpo. Ele é distinto, ele existe por si. Ele não é idêntico ao prana. Ele não é idêntico à mente. A mente também é um objeto da nossa percepção. As emoções são objetos da nossa percepção. Isso a gente consegue ver, claro. Por isso que se pergunta para você, escuta, você é feliz ou é triste? Você é uma pessoa feliz ou triste? O que você responde? Você é uma pessoa irritada ou calma? Essas perguntas, na verdade, não podem ser respondidas.
Porque depende, a gente fala. Bom, eu sou irritado e sou calmo também, depende da situação, depende da minha mente. A minha mente é agitada e calma, ela assume as duas características. De tristeza e alegria, euforia também. É um estado mental. Eu, que me identifico ora com um estado, ora com um outro estado. E que me lembro de todos os estados, esse eu, essa testemunha, ela é o quê? Ela não pode ser realmente absolutamente identificada com nenhum estado e com nenhum objeto da nossa percepção. Ela é uma coisa própria. Ela é uma existência própria. E essa existência, essa consciência, é o objeto de estudo de Vedanta. Vedanta é um meio de conhecimento que pretende, que promete revelar qual é a natureza desse sujeito, desse eu, que a gente mesmo não tem acesso, que a gente mesmo não consegue perceber, porque os sentidos não objetificam o sujeito. Essa presença básica da nossa experiência, que é sempre testemunha de tudo, não se torna testemunhada por nós, nunca. Tudo que está do lado de cá são objetos da nossa experiência. Quem é esse que experimenta? O experimentador, o experienciador, o sujeito. Não existem meios de conhecimento disponíveis para nós, os nossos 5 sentidos, ou mesmo o nosso intelecto, ele não consegue objetificar esse sujeito. A gente só sabe que a gente existe. O que é essa existência a gente não consegue dizer. Ele está num ponto cego da nossa experiência. E aí entra Vedanta como um meio de conhecimento externo, na forma de palavras que revelam para o sujeito a sua natureza. Que natureza? A sua natureza livre de limitação. Aquilo que você experimenta. Na verdade, você experimenta em todos os momentos, mas que quando a sua mente está clara e tranquila, como aquele lago plácido que eu falei, essa natureza se manifesta na sua grandeza e você sente uma felicidade, né, uma plenitude, você sente assim o vigor do ser, esse oceano ilimitado de existência, que parece que é maior do que tudo, que faz tudo valer a pena. Essa natureza é a natureza do ser consciente, que você, na verdade, não enxerga completamente porque você impõe sobre essa presença que você é certas noções que dizem respeito ao corpo, à mente, à personalidade, mas que não são inerentes à consciência. Ela é livre disso tudo. E você tem que enxergar esse eu como sendo livre disso tudo. Há uma mudança cognitiva. E você não vai dizer, eu alcancei a felicidade, eu me tornei livre. Você vai dizer, eu sou livre e eu sempre fui livre. Eu sou feliz e sempre fui feliz. Isso que é o alcance. É uma mudança cognitiva sobre o eu. É uma outra visão que a gente tem que ter. E aí há, entre aspas, o alcance dessa plenitude. Da mesma forma que na história do 10º menino, o 10º menino alcançou o 10º menino. A história dos 10 meninos que foram tomar um banho no rio, fazer um passeio num bosque ali, e tomar um banho de rio, de cachoeira. E eles viviam num ashram dentro lá da Índia. Os meninos estudavam ali no Pathashala, estudavam o Veda, recitação do Veda. É uma coisa muito comum na Índia, estudar os Vedas. Então você fica repetindo o Veda o dia inteiro. Para memorizar todo o Veda leva um tempão, leva quase uma década. Então, os meninos estavam lá
E quem ensina esses meninos é sempre um professor um pouco mais velho que eles, né? Alguém que passou pelo esse processo de recitação e aí ensina os meninos. Um menino mais velho. Então, certo dia no ashram, eles quiseram tirar umas férias e sair para passear. E aí esse menino mais velho ali, encarregado das crianças, foi falar com o chefe do ashram, o Swami. E o Swami concedeu esse dia de folga para eles e eles foram fazer o passeio. E aí o Swami só falou para o menino: não perca nenhuma criança, pelo amor de Deus. Os caminhos ali do bosque são tortuosos, vocês têm que atravessar um rio caudaloso. Quando vocês forem fazer a travessia, muito cuidado, não perca nenhum garoto. Eu sou o responsável, etc. Aí tudo bem, o menino, o professor ali, responsável pelas crianças, se imbuiu de toda a responsabilidade e foi com as crianças tomar o banho de cachoeira. E aí, antes de sair, obviamente, ele contou todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele contou assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Somos 10. Não vamos nos perder, pelo amor de Deus. Todo mundo fica juntos. E vamos lá. Aí foram. Atravessaram ali as florestas, o bosque, as árvores. Passaram por vários lugares e não sei o quê. Aí, sempre todo mundo de olho ali. Sempre o menino mais velho de olho. Aí foram atravessar o rio. E aí, naquela tensão, um ajuda o outro, uma dá a mão pro outro, bota ali, estica o dote, faz uma corda para puxar o outro, não sei o que, aquela coisa. Um quase escorrega e quase cai na correnteza e não sei o que, depois atravessa. Aí, exasperado, o menino mais velho: vamos contar para ver se está todo mundo aqui. E aí o que ele faz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poxa, éramos 10. Conta de novo. De trás para frente, de frente para trás, em fileira, divide em 2 grupos, conta. Onde é que está o 10º garoto? 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 Procura, todo mundo procura. Atrás da árvore, atrás do não sei o que, atrás do arbusto, volta no caminho, atravessa o rio de novo. Procurou. Nada. Ele estava completamente miserável, infeliz. Imagina, perdeu um garoto. Ele queria, o problema dele era esse: eu preciso do 10º menino. Essa era a conclusão dele: eu não tenho, eu perdi o 10º garoto. Eu preciso dele. Como que ele vai alcançar o 10º garoto? Ele era o 10º garoto. Quando ele contou, antes de sair do ashram, ele incluiu a si mesmo no grupo. 10, somos 10. Depois, por uma ignorância, por uma distração, ele contou só 9 e esqueceu de contar a si mesmo. E daí inicia-se toda a busca dele. Uma busca que não tem solução. Ele não vai encontrar o 10º garoto. É ele, poxa. É o buscador. O buscador é aquilo que ele busca. Essa é a situação que Vedanta descreve da nossa própria vida. Como que a gente vai alcançar isso? Mantendo o status de buscador, a gente não consegue. Alguma fonte externa tem que vir, e foi o que aconteceu nessa história do garoto. Um tapaswin, um yogi que estava na floresta ali, viu a situação toda. Que vivia ali isolado, fazendo asceses, disciplinas. Ele viu a situação do garoto. E quando o garoto narrou para ele: nós éramos 10, nós saímos do ashram, nós éramos 10 crianças, agora eu não acho o 10º. O yogi entendeu qual era a confusão. E aí ele deu o ensinamento. Qual é o ensinamento? Você é o 10º menino. Você é aquilo que você busca. Aí, automaticamente, há uma iluminação. Quer dizer, uma eliminação de uma ignorância e é ao alcance daquilo que queria ser alcançado, que era para ser alcançado. Não é o alcance físico de nenhuma maneira.
É um alcance de um reconhecimento de que aquilo que era para ser alcançado já é alcançado por mim e parecia que não era por ignorância. Então, o que o Veda faz, o que Vedanta faz, Vedanta significa a parte final dos Vedas, são esses textos que revelam para nós a nossa própria natureza. Essa ignorância dessa natureza que nos faz, que nos torna buscadores. Buscadores do quê? Dessa felicidade que a gente já é, só que não reconhece. Porque não tem meios para reconhecer a natureza da consciência. A natureza desse eu sou. O que isso significa? Vedanta revela. E aí há um preenchimento da busca pela felicidade, que é o que todo mundo quer. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.